vão? Tudo bom? Esse é o primeiro vídeo do ano de 2017, um prazer enorme estar aqui de novo com vocês, dando sequência a um trabalho que a gente começou já há algum tempo, no sentido de esclarecer com relação a direito de família e outras matérias que tenham relação com a família em si, né? E hoje eu resolvi publicar um artigo para vocês, publicar uma matéria falando a respeito dos direitos e deveres do pai que não detém a guarda, né? Naqueles casos em que a mãe ficou com a guarda e o pai ficou à distância. Então ele mantém o pátrio poder, mas ele não exerce a posse direta daquela criança, ele não detém a guarda da criança. Então eu recebi uma pergunta de uma mãe dizendo, ela quer saber, eu gostaria de saber pela lei se o pai é obrigado a ficar os finais de semana com a criança. Então vou responder através de vídeo para essa mãe. É o seguinte, gente, quando a mãe que detém a guarda de fato, logo depois da separação ou do rompimento de um relacionamento, que ela pede a separação ou ela vai para a justiça pedindo diretamente a guarda da criança, eu já expliquei para vocês em outros vídeos que o juiz determina a guarda em favor daquela mãe, mas ele determina também, de contrapartida, o direito de visita do pai, né? O direito de visita e a possibilidade do pai passar férias com essa criança, tanto em meados do ano, julho, nas férias escolares, e no final do ano, por volta do mês de dezembro. Então, são geralmente 30 dias no mês de julho e mais ou menos 30 dias no mês de dezembro. Então, metade de cada férias, tanto em julho quanto em dezembro, vai ficar com o pai e a outra quinzena com a mãe. E com relação às visitas semanais, pode ser fixada de acordo com a vontade das partes quando tem acordo. Mas geralmente, tanto os advogados, quanto o promotor, quanto o juiz, a gente sempre procura estabelecer que essas visitas sejam quinzenais. Por quê? Porque o pai, ele vai fatalmente arrumar uma namorada, vai casar de novo, vai ter a família dele, e a mãe também vai tentar refazer a vida dela. Se a gente não estabelecer uma forma correta para essas visitas, disciplinando que tal dia o pai pode pegar em determinada hora e devolver em determinada hora, a vida desse ex-casal vai virar uma bagunça, assim como a vida da criança. Porque a criança tem uma rotina estabelecida com a mãe. Eu estou dando o exemplo aqui da mãe, mas já falei em outros vídeos. Às vezes a guarda fica com o pai, quem tem o direito de visita é a mãe. Então, o que eu estiver falando aqui no sentido com relação à visita de pai, vocês também entendam o inverso. Quando a guarda for com o pai, esse direito é exercido pela mãe. Então, se a gente não estabelece que dia que o pai pode pegar, que hora que ele vai entregar e tudo mais, não só pode gerar bagunça e desconforto para o pai e para a mãe, que vai ter uma outra família, uma outra namorada, mas também para a criança. Que a criança tem uma rotina, a vida dela tem uma dinâmica, ela tem escola, às vezes tem inglês, faz dança, faz judô, tem criança que tem uma verdadeira agenda para cumprir. E tudo isso tem que ser respeitado, porque é a rotina dessa criança. Quanto mais respeitada for a rotina da criança, mais feliz ela vai ser e mais fácil vai ser o convívio dessa criança com o papai e com a mamãe, ok? Então, respondendo agora diretamente à pergunta dessa consulente, o pai é obrigado a permanecer os finais de semana com a criança? Depende do que ficou determinado na sentença judicial, que pode ser uma sentença onde o juiz julgou procedente o pedido de quem pediu a guarda, então ele determinou, a partir de agora é dessa maneira, após ouvido o Ministério Público, laudo psicossocial, e ele determinou que a guarda fica com um e o outro tem direito de visita, e ele estabelece que jeito que ele quer que seja cumprida aquele direito de visita. Mas também pode ter sido um acordo entre as partes, onde foi determinado que um ficaria com a guarda e o outro exerceria o direito de visita em tais condições. Então, o que eu tenho que prestar atenção? Quando ela pergunta, o pai é obrigado a ficar final de semana com a criança?
Ficou estabelecido isso através de uma sentença judicial? Porque vejam bem, a lei fala que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão de acordo com a lei, né? Então, se eu não tenho uma sentença judicial, ou seja, uma determinação de um juiz de direito estabelecendo que eu tenho que cumprir determinado regramento em tais e tais condições, eu não sou obrigado. De repente ela está perguntando se o pai é obrigado a ficar com a criança, mas nem entrou na justiça ainda para o juiz estabelecer dia e hora. Então, se não tem essa determinação judicial, ele não está obrigado a pegar a criança, ok? Aí a gente tem aquela situação onde a gente sugere que o pai pegue a criança, mesmo nos casos em que ainda não há uma sentença judicial determinando a guarda e a visita. A criança precisa, gente, de pai, precisa de mãe, né? A mãe, eu também sou mulher, mas assim, criança não precisa só da gente, só da mãe, precisa do pai também. Ela precisa dessa convivência, porque ela precisa ter referências masculinas e femininas para a formação do caráter dela, para a formação do lado psicológico dela e tudo mais, não é? Então, o que a gente sugere? Se já houver uma decisão de um juiz, é importante que esses pais conversem para que o pai exerça o direito dele. Então vejam só, o pai tem vamos entender a diferença aqui. O pai tem obrigação de pagar alimentos, ok? Se o pai não pagar alimentos, ele pode ir preso. Porém, com relação a direito de visitas, ele tem direito de pegar a criança para visitar e para permanecer com ele durante o período de férias. Então, esse direito ele exerce se ele quiser. Porém, o que acontece? Nós temos visto decisões dos tribunais, em alguns casos, determinando que o pai tem que indenizar determinado filho pelo citado abandono afetivo, que num outro momento eu vou falar com vocês, vou gravar um vídeo só a respeito falando sobre abandono afetivo para vocês. Então, via de regra, o que acontece? O pai tem a faculdade de exercer o direito de visita e obrigação no pagamento aos alimentos. Conseguiram compreender essa diferença? É importante vocês entenderem, gente, porque o que acontece? Eu percebo assim, às vezes as pessoas têm muita dificuldade em conversarem, em discutirem os seus direitos e os seus deveres com relação aos filhos. Todo mundo quer impor. Um quer a guarda e o outro tem a visita. E é uma verdade, parece que estão num ringue. E esquecem que tem uma criança no meio. E geralmente, quando começa essa briga, às vezes a confusão é tão grande, tem tanta alienação parental. Eu já falei sobre alienação parental aqui no canal. E o que acontece? Muitas vezes, quando a alienação parental ela é muito séria, às vezes aquele pai ele acaba se cansando, ele insiste, chega uma hora que ele larga para lá. E aí a gente pode cair na questão do abandono afetivo, o afastamento do pai. Ele para de exercer o direito dele, porque é tanto problema quando ele vai pegar a criança. Atrasou 5 minutos, a mãe já não quer deixar levar a criança. Eu tenho visto isso direto. É uma intolerância que parece que ninguém na vida tem problema, entendeu? O carro não quebra, não fura pneu, o ônibus não atrasa, a pessoa não tem uma dor de barriga na hora de sair de casa. Então todo mundo é perfeito. E aí ninguém quer aceitar, ninguém quer tolerar atraso, ninguém tolera nada de ninguém. Só que aí vejam só, quem sofre no meio de tudo isso é a criança. Porque o que acontece? Aquele que não tem a guarda, que está exercendo direito de visita, ele vai tentar 1, 2, 3 vezes, ele insiste. Chega uma hora que começa a briga. E muitas vezes, para evitar uma desgraça, um mal maior, o pai acaba se afastando. Também pode acontecer com a mãe quando a guarda for do pai, tá certo? Então vamos observar isso. Qual é a diferença? Onde está a obrigação? Se eu tenho uma sentença judicial ou não. Entretanto, com relação ao direito de visita, é faculdade. O pai pega a criança se ele quiser. Entretanto, recomendamos que ele pegue, porque a criança precisa da convivência paterna e materna para o desenvolvimento saudável psicológico dela.
podem falar melhor sobre isso os psicólogos, não é minha área, não vou adentrar muito nesse particular, porque eu não sou psicóloga, né? Mas então, vamos procurar manter uma relação aí equilibrada com quem não detém a guarda, para que a pessoa sinta a necessidade e se sinta a vontade de vir retirar a criança, sem tanta imposição. Ok? Espero ter ajudado, espero ter sanado as dúvidas de outras pessoas que também estejam nessa situação. Espero vocês no próximo vídeo. Se foi útil para vocês, por favor, curtam, se inscrevam no canal para que vocês possam receber os próximos vídeos. Eu desejo um ano maravilhoso para todo mundo que me assiste, para todo mundo que curte o meu canal, que vocês sejam abençoados, que tudo aquilo que vocês desejam e que vocês pediram para Deus, que nesse ano se realize, tá bom? Um abraço para todos e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até logo.